Nasci no ano de 1940, na cidade de Duartina. Vim para São Paulo com 12 anos. E com 12 anos eu comecei a estudar e depois eu acabei entrando numa firma com 14 anos. Eles me mandaram fazer o Senai, com 3 anos de Senai. Após terminar o Senai, eu saí do Senai já formado, a firma fechou, eu comecei então a trabalhar em diversos lugares, fiz um teste na Ford Motor do Brasil naquele tempo. E daí algumas semanas eles me chamaram. Eu fiz um teste para trabalhar como ajustador mecânico e trabalhei na Ford durante 7 anos aproximadamente. Depois fui demitido da Ford. Nessa época eu comprei uma casa que com indenização eu comprei uma casa. Em seguida arrumei serviço na antiga Willis Overland do Brasil, né? Sou antigo. Na Willis Overland do Brasil. Lá eu fiquei também mais ou menos uns 8 anos. Depois eu fui para a Mercedes-Benz do Brasil. Nesse tempo que eu estava na Mercedes do Brasil, eu cursei o curso de Direito, me formei. Trabalhei uma temporada como advogado, saí, trabalhava em vendas. Não dependia do ministério, já estava pastoreando na época. Fiquei aproximadamente uns 20 anos trabalhando e pastoreando. Era cansativo, mas foi um tempo bom, um tempo que a igreja cresceu bastante na época. Foi um tempo que a gente expandia a igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de São Paulo. Naquela época só tinha 3 ou 4 igrejas quadrangulares em São Paulo, né? E eu fui um dos pioneiros que expandi bastante o Evangelho na Zona Leste, ali para o lado da Penha, São Miguel Paulista, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Guarulhos. Todas essas áreas aí eu abri igreja, né? Foi interessante a minha conversão porque o meu irmão, Santo Anholeto, ele era presbítero aqui na igreja do pastor Davi, na igreja Olavo Bilac. Ele conheceu Jesus na tenda já, né? Eu já fui um pouquinho depois. E ele me visitava meus pais, mas eu não queria saber, eu era religioso, eu frequentava a Igreja Católica Romana. O meu irmão um dia me deu um Novo Testamento e falou para mim, olha, se você quiser ter uma experiência nova, você leia o Novo Testamento. Durante uns 10 anos ele ia na minha casa e falava do amor de Deus para mim, para os meus irmãos, e ninguém se convertia. Eu fui o segundo da minha família a se converter. E ele falava do Evangelho, mas eu não queria nada. Nesse intervalo que eu saí da Ford até entrar na outra firma, eu fiquei desempregado uns 6 meses. Eu tinha comprado essa casa pagando prestação. E as prestações começaram a atrasar, eu estava desempregado. Aí eu procurei, eu sou de uma família de 12 irmãos, eu sou o caçula de uma família de 12. Procurei meus irmãos que também não eram convertidos e vi se eles podiam me arrumar um dinheiro emprestado para eu sanar minhas dívidas, mas nenhum deles conseguiu me arrumar o dinheiro. Aí eu pensei, poxa, acho que eu vou ter que falar com o meu irmão crente. Aí eu fui na casa do meu irmão que falava de Jesus para mim, ele morava aqui no Cambuci, e falei com ele, eu precisava de um dinheiro emprestado para dar um toque na minha casa para poder mudar, parar de pagar aluguel. E ele entrou no quarto, orou com a esposa, daqui a pouco saiu e falou para mim, olha, eu vou te emprestar o dinheiro. E emprestou o dinheiro, eu sanei as dívidas, e ainda o dinheiro era para dar um repasso na casa para eu poder morar. E no próximo sábado vindouro, quando eu estava lá em casa, trabalhando sozinho, passaram-se os meus irmãos que eram incrédulos lá para ver, olharam, gostaram, legal, comprou aí, tudo bem. Daqui a pouco chega o meu irmão, o crente. Ele naquele tempo usava um terninho daqueles de linho, que ficava tudo amarrotadinho, com a Bíblia debaixo do braço, terninho branco, meio... Chegou lá, você comprou aí, tá legal. Falei, comprei. Aí ele falou, você não tem uma roupa
usada aí, uma roupa, eu gostaria de te ajudar. Aí arrumei uma roupa para ele, tirou a roupa, colocou, me ajudou o dia todo. Quando deu aproximadamente 5, 6 horas da tarde, nós terminamos o serviço, aí ele bateu nas minhas costas, falou para mim, olha, vamos para a igreja comigo. Eu não podia falar que não, né? Te ajudou o dia todo. Então a gente percebe que a pregação do Evangelho, ela não pode ser apenas teórica, ela precisa ser mesclada com obras. E meu irmão falou muito para mim sobre teoria do Evangelho, tal. Eu não me converti, mas quando ele prestou um serviço de amor, e aí eu não podia mais dizer que não. E foi exatamente naquele dia, era um sábado, eu vim com ele aqui na rua Brigadeiro Galvão, 723, onde era a nossa igreja, o salão alugado na esquina ali. E pregava lá naquele dia um obreiro. E naquele dia eu aceitei Jesus. Foi o dia 8 de dezembro de 1962. Aceitei Jesus ali. Depois no dia 1º de maio de 63, eu me batizei, fui batizado. Eu vivia, inclusive, aquela sede de ser batizado, porque eu comecei a ler a Bíblia intensamente depois que eu aceitei Jesus. E eu via lá que quem crer e for batizado será salvo. Então eu queria ser batizado. Naquele tempo os batismos se faziam a cada 6 meses. E eu creio que eu aceitei Jesus logo após um batismo. Eu ia para o meu pastor, chamado Jorge Wilson Faulkner, e falava para ele, pastor, eu quero me batizar. E ele falava para mim assim, não, você espera, e ainda não está na hora, não marcamos o batismo. Né? E eu, por diversas vezes, eu falava para ele, não, eu quero ser batizado, eu ficava torrando ele. E no dia 1º de maio, então, numa vigília da noite, ele batizou eu e mais 2 pessoas. Aí foi uma benção para a minha vida, fiquei com ele durante alguns anos, depois fui para a Vila Formosa. Aí eu abri a igreja lá na Penha, fui para a Penha. Lá na Penha aconteceram tantas coisas maravilhosas. Foi um tempo assim, na Penha só tinha muitos salões de macumba. De sextas-feiras você ouvia muitos tambores ali. Inclusive o prédio que eu aluguei lá, ele tinha sido um antigo centro espírita. Eu aluguei um lugar muito tenebroso, ruim, feio, mas Deus operou tantos milagres ali, tantas maravilhas. Eu me lembro que um dia era eu, minha esposa, só. E tinha um irmão que ele tinha pedido para abrir lá, porque ele morava na Penha e vinha na Vila Formosa, ele pediu para abrir lá. Então fomos para lá. E esse irmão me ajudava. Mas lá eu tocava, cantava, pregava, orava pelos enfermos, expulsava demônios. Me lembro que um dia tinha 18 pessoas tendidas no chão endemoniada. Era uma coisa maluca. E a gente ficava, às vezes, até 1h da manhã, expulsando demônios, depois terminava o culto. Quantas maravilhas eu vi ali, eu vi tantos sinais, eu vi cego ver, eu vi paralítico andar, eu vi uma pessoa que ele era raquítico, tinha problema estomacal, Deus transformou a vida dele de uma maneira que mudou, eu vi tantos milagres assim, coisas lindas acontecerem ali. E dali, depois de 6 anos, comprei onde nós estamos até hoje. Comprei ali na Rua Santo Antero, 298. Construindo. E daí eu fui comprando também em outros lugares. Porque o meu alvo nunca foi formar uma catedral ali na Penha. Meu alvo sempre foi expandir, eu sempre fui um evangelista. Meu desejo era e é. Eu tenho sede por ganhar almas para Cristo, né? Então, a gente via pessoas que vinham de longe, pessoas que vinham de Ferraz de Vasconcelos, São Miguel Paulista, e eles vinham de longe. Então, eu comecei a abrir igrejas.
abri lá, e de domingo eu saía de manhã, eu já fazia escola bíblica na igreja, em seguida eu já saía fazendo visita, fazia célula naquela época, nem chamava de célula, eu visitava os lares, ia visitar as pessoas se reuniam, pregavam, voltava para o culto à noite, ia dormir altas horas, porque eram puxados os cultos da época. No outro dia de manhã, cedinho, eu levantava para o trabalho. 5 horas da manhã eu já estava levantando e o ônibus passava para me levar para a firma. Durante um bom tempo, eu fiquei trabalhando e até hoje eu estou no ministério. A igreja que eu pastorei na Penha ainda é a mesma, né? Estamos lá já, total de 46 anos. Foi acho que no ano de 1998, começou um conselho estadual, na época. Foi formado os estados. E aí eu me candidatei. E não ganhei. Aí o Mário de Oliveira tinha se candidatado para o Nacional. 2 anos depois que ele já estava no Nacional, ele chegou para mim e falou: Nelson, você se candidatou lá, por que você não se candidata no Nacional? Poxa, você é um dos pioneiros. E aí eu me candidatei no Nacional e fui eleito. E estou até hoje sendo reeleito, para a glória de Deus, servindo a Deus com amor na obra do Senhor, sempre honrando os meus colegas de ministério. Eu vinha com ela, trazia ela para a igreja, ela converteu-se mais ou menos uns 6, 8 meses depois de mim. E eu orando para que ela se convertesse, mas era um trabalho difícil, porque os pais delas, quando eu namorava com ela, antes de eu me converter, eles gostavam de mim, porque a gente contava piada, e morava, eles ficavam felizes, tudo isso aí. Depois que eu me converti, eu mudei, uma mudança radical. Aí eles começaram a nos perseguir, a mim e a ela também, né? Eles não queriam jamais que ela namorasse comigo, trabalhavam contra. Tanto é que uma vez ela lia a Bíblia no banheiro, ela era proibida de ler a Bíblia. Ela não tinha se convertido ainda, mas estava lendo a Bíblia. O pai dela chegou a falar para ela assim, ó, eu vou rasgar essa Bíblia aí. Ela pegou e falou para o pai dela: olha, pai, o senhor pode rasgar, mas o que está aqui no meu coração não dá mais para o senhor tirar. Jesus mora na minha vida. Aí ela acabou se convertendo também, e aí nós resolvemos nos casar. Quando eu falei que ia casar com ela, eles ficaram mais irados ainda, né? E falei que ia casar aqui na Brigadeiro Galvão 723, na nossa igreja. Aí que o negócio pegou mesmo. Aí eles chegaram a dizer para nós na época, né? Olha, ela não é mais nossa filha, nós não vamos ajudar vocês, nós não vamos nas vossas casas, na sua casa, vocês estão, ó, vocês não fazem mais parte, né? Ela não faz mais parte da família. Quer dizer, aí eu tive que me virar sozinho, e ajeitamos para fazer o casamento. E quando eles falaram isso para mim, eu, cheio do Espírito Santo, eu falei para eles: olha, vocês podem não nos considerar como filhos, mas nós vamos considerar vocês como nossos pais. Vocês podem não nos ajudar se a gente precisar, mas se vocês precisarem, nós vamos ajudar vocês. Vocês podem não ir na nossa casa, mas nós vamos vir na sua. Aí eles caíram em pranto, porque essas palavras foram chocantes para eles. Nós acabamos nos casando, mais para frente eles também conheceram Jesus. A minha família também, os que não eram convertidos, todos conheceram Jesus. Eu fui o segundo da minha família, numa família de 12 irmãos, 6 homens e 6 mulheres, sou caçula. O segundo que se converteu. Na minha família, todos os que se converteram dos meus irmãos se tornaram pastores. Todos foram chamados para o ministério. Uma exceção de um dos homens que não foi. Só se tornou membro da igreja. Minhas irmãs, somente uma delas que eu fiquei entre as 6 que também não se converteu. O resto, os 11 filhos, todos se converteram a Jesus, a família toda. E meu sogro e minha sogra também, eles chegavam a dizer depois que eu era um dos melhores
o melhor genro que eles tinham, que era uma benção. Então a coisa tudo mudou, né? Porque quando a pessoa conhece Jesus, tudo muda, né? Então nós resistimos, foi difícil resistir para não ceder, né? Tanto é que no casamento eles falaram que não vinha no casamento de jeito nenhum. Quando eu estava me casando, eu percebi que o meu sogro entrou lá na igreja. Minha sogra não, mas meu sogro entrou, chorou. Foi daí que depois eles se converteram também. O que eu posso dizer para os novos que vêm aí é o seguinte: Jesus Cristo disse, certa vez um certo homem perguntou para Jesus qual era o grande mandamento. Jesus Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E nos dias atuais nós estamos vendo um evangelho bem diferente do evangelho que Jesus nos ensinou. A gente vê, não faz o meu jogo, eu continuo sendo pregador do evangelho de Jesus Cristo, mas a gente vê que o evangelho hoje ele não está girando em torno de amar a Deus e ao próximo. Ele está girando em amar a Deus e amar a mim mesmo. As pessoas estão frequentando igrejas só pensando no eu, só pensando para si, e a grande número de pessoas estão esquecendo do próximo, de viver uma vida com amor. Jesus disse que as obras fazem parte também da vida cristã. E o que a gente vê, muito poucas obras. A gente vê o evangelho meio manco nos dias atuais. Eu fico pensando, só se oferece, se vê pregadores pregando, só oferecendo coisas em troca, dinheiro, e eu não vejo, não é esse o meu tipo de ministério. No meu tempo, nós saímos para o ministério com a nossa vontade de anunciar o evangelho e ganhar almas. Então eu quero dizer para você que está começando agora, se você realmente ama a obra de Deus, vá em frente, não se preocupe porque Deus supre as necessidades. Se você for fiel a Deus, Ele supre as necessidades. Você vai ganhar as almas para Cristo e as suas necessidades serão supridas. Não tenha medo de encarar o ministério, não tenha medo. Vá em frente mesmo. Agora, não fique querendo tudo para poder sair para o ministério, porque aí você não vai conseguir fazer nada. Nós, quando começamos na época, as pessoas traziam o que elas tinham para ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia, nós sabemos que a grande maioria das pessoas já tem ouvido o evangelho e o evangelho não é muito bem recebido em muitos lugares, porque por causa de colegas aí, não sei se posso chamá-los de colegas, que anunciam um evangelho meio diferente. Então eu quero dizer para vocês que estão começando agora, põe a mão no arado, não olhe para trás. Se você ama ganhar as almas, vá em frente. Não fique pensando na sua sobrevivência. Pense em ganhar almas, porque o resto Deus supre. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Um grande prazer receber o Superintendente e Conselheiro Nacional, Reverendo Nelson Agnoletto, e também conhecer um pouco da sua trajetória de vida. No próximo Minha Vida, Minha História, conheceremos a história do Superintendente, Reverendo Carlos Evaristo. Continue conosco, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e fique por dentro das novidades da Igreja do Evangelho Quadrangular, a sua igreja.